Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a importância da cultura caiçara na preservação dos peixes do litoral brasileiro. Participe também de uma campanha nacional que propõe a troca de objetos no lugar do consumo exagerado. E cientistas brasileiros criam um estudo que é capaz de calcular a emissão de gases do efeito estufa pela agricultura. O cálculo feito pela Universidade de São Paulo pode ajudar no combate ao aquecimento global. Estas moradoras da maior metrópole do país integram um movimento pelo reaproveitamento de objetos que se acumulam e ficam esquecidos em algum canto. E o historiador Ricardo Maranhão reúne relatos e fotos de Fábio Colombini para tratar dos segredos da gastronomia e do modo de vida da gente do mar. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram uma fórmula para calcular o quanto o solo cultivado emite de gases que intensificam o efeito estufa da terra. Estas caixas colocadas no meio da plantação de cana-de-açúcar servem para capturar os gases emitidos pela decomposição dos restos da plantação que ficam no solo depois da colheita. O objetivo é quantificar os gases que intensificam o efeito estufa e contribuem para causar mudanças climáticas. Capturados nestas seringas pelos pesquisadores, vão para a sede do SoloFix, Núcleo de Excelência em Pesquisas de Solo do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, no campus de Piracicaba, interior de São Paulo. No laboratório são medidas as quantidades de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso para calcular o que se chama de pegada de carbono, ou seja, quanto se emite de gases de efeito estufa para produzir um determinado bem ou serviço. Neste caso, os cálculos estão ligados à produção de etanol, o combustível feito a partir de matéria-prima renovável, a cana-de-açúcar, tem vantagens ambientais em relação à gasolina e o diesel. Esses combustíveis fósseis, derivados do petróleo, poluem a atmosfera quando geram energia para fazer com que os motores funcionem. O engenheiro agrônomo Carlos Serri, que coordena as pesquisas com o objetivo de reduzir as emissões no agronegócio, explica. Esse etanol, ele também é um combustível, é um biocombustível. Quando colocado no veículo, vai também produzir gases que vão para a atmosfera. Só que aquela cana que é cortada, ela rebrota. E nessa rebrota, ela retira o CO2 que veio da atmosfera. Essa é a vantagem do biocombustível. Segundo o pesquisador, hoje o Brasil produz cerca de 25 bilhões de litros de etanol. A meta do governo é chegar a 61 bilhões. Uma das alternativas seria o melhoramento genético das plantas ou a produção do chamado etanol de segunda geração, a partir dos resíduos da lavoura. Só o melhoramento da planta, o uso dos resíduos de etanol de segunda geração pode não ser suficientes para atingir essa meta do governo de 61 bilhões de litros. Então, a alternativa mais emergente que existe é a expansão de área. Mas a expansão de área a partir de onde? Tem que ser da área da pecuária, tem que ser de pastagens já estabelecidas. Não se tem que derrubar a floresta nem perder biodiversidade para fazer isso. Não, isso é inadmissível. O Brasil está entre os 5 maiores emissores de gases de efeito estufa, de acordo com o INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia. O desmatamento está entre as principais causas e aí se inclui a abertura de áreas para novas pastagens e a posterior queima da vegetação que foi derrubada. O setor agropecuário também contribui para poluir a atmosfera de outras maneiras, por meio da queima dos resíduos agrícolas, como, por exemplo, das folhas da cana para garantir a colheita e da aplicação no solo de fertilizantes à base de nitrogênio para tentar melhorar a qualidade dele e garantir a produtividade. E essa medição de emissão dos gases que intensificam o efeito estufa também vale para outras culturas que não a cana-de-açúcar? Sim, nós trabalhamos com várias outras culturas, como o café, como os citros, para a produção de suco de laranja. O
O trabalho de medição dos gases acaba servindo para sugerir mudanças nos métodos produtivos que reduzam a poluição atmosférica. Algumas delas são o aproveitamento de resíduos, a substituição de fertilizantes nitrogenados, que poluem muito mais do que o dióxido de carbono e o metano, e a integração da lavoura e da pecuária na mesma área, com rotação de culturas. Quanto mais limpo, entre aspas, for um produto do agronegócio, mais se agrega valor. E quem importa os nossos produtos do agronegócio, eles precisam declarar quanto que está sendo emitido na fonte dos produtos que eles compram. Então nós temos que fazer um esforço de ser competitivos, porque se nós não fizermos, outros países podem fazer e são barreiras que vão ser colocadas e que a gente precisa estar atento a isso. Agora você acompanha fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A energia eólica poderá suprir cerca de 19% de todo o consumo mundial de energia até 2030. É o que avalia um estudo realizado por pesquisadores da ONG ambientalista Greenpeace. Para que isso aconteça, a produção da energia gerada pela força dos ventos precisa crescer 530%, segundo o documento. Atualmente, as usinas eólicas representam pouco mais de 3% da eletricidade do planeta. A China e os Estados Unidos, os maiores poluidores do mundo, poderiam reduzir em 1/4 as emissões de gases do efeito estufa até o ano 2020. A recomendação é que os dois países adotem práticas da economia verde. Os cientistas da ONU indicam cortes profundos, especialmente nas emissões por queima de carvão e petróleo. São algumas das medidas em negociação para um novo pacto internacional, capaz de conter as mudanças climáticas da Terra. O governo de São Paulo sanciona a lei que proíbe a criação e manutenção de animais para uso de pelo. O projeto aprovado na Assembleia prevê multa de cerca de R$10 mil para quem for pego em flagrante. O valor da multa dobra em caso de reincidência. O jornalista Washington Novaes recebe a comenda da Ordem do Mérito Cultural 2014. A condecoração é concedida pelo Ministério da Cultura a personalidades, órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras. É um reconhecimento pelas contribuições à cultura brasileira. Esta é a segunda vez que o jornalista recebe a comenda. A primeira foi em 1994. O Repórter Eco vence o 11º Prêmio de Jornalismo da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, na categoria Televisão. A reportagem premiada foi Retrofit, de Márcia Bongiovanni. A matéria fala sobre a recuperação e revitalização de prédios antigos do centro de São Paulo. Aguarde, porque tem mais! O novo trabalho do historiador Ricardo Maranhão mostra que o modo de vida e a gastronomia caiçara ajudam a conservar a diversidade de peixes do litoral brasileiro. E a seguir, as feiras de troca de objetos se espalham pelo país. É o movimento pelo consumo consciente. O Repórter Eco volta daqui a pouco.